A paz do Senhor Jesus, boa noite, lindos e lindas do Senhor Jesus Cristo que estão conosco nessa noite aqui no Avivamento da Fé TV, no programa Inteligência Emocional e a Bíblia, programa que temos aqui todas as quintas-feiras às 10 da noite. Nós nos reunimos aqui para falar de temas relevantes, importantes, envolvendo relacionamento, envolvendo família, coisas que promovem não somente o seu crescimento espiritual, mas também emocional, familiar, conjugal, interrelacional com as pessoas, né? E profissional, por que não dizer também, né? Que nós vamos falar sobre isso. Nós estamos aí numa escalada falando, nós iniciamos um tema, relacionamentos inteligentes. Começamos falando com relacionamento com Deus. Semana passada nós falamos de relacionamento conjugal e hoje nós vamos falar de relacionamento familiar, né? E depois nós vamos abordando outro tema, vamos falar de relacionamento profissional, uma série de coisas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, compartilhe essa programação, você que chegou aí, você que sabe que pessoas precisam ouvir da parte de Deus, ouvir, tudo que nós falamos aqui tem base bíblica, é tudo pautado na palavra de Deus, por isso a inteligência emocional e a Bíblia, porque nós não saímos aqui da palavra de Deus, tá bom? E eu quero já dar boa noite aqui, seja bem-vinda, Késia. Paz do Senhor, boa noite, muito bem-vindo para mais um programa para a gente aprender juntos, orar juntos e vencer juntos, né? Igual o pastor Wilson falou, hoje nós vamos falar sobre relacionamento familiar. A nossa vida, ela em todo momento, anda junto com o relacionamento, né? Você se relaciona, quando a gente fala o relacionamento, é conviver, né? Isso. É viver, né? Então, com pessoas no trabalho, com os irmãos da igreja, com a nossa família, então não tem para onde correr. Você vai sempre estar envolvido, convivendo, se relacionando com alguém, né? Ou com muitas pessoas, né? E hoje nós vamos falar de nada menos importante, né, do que a família, o relacionamento familiar, que ao mesmo tempo nos enche de amor, é a nossa base, mas também vivemos muitos conflitos, né, e muitas dúvidas e muitas provas relacionadas ao âmbito familiar. Então é muito importante que nós aqui vamos aprender, que você vai aprender e que você vai compartilhar com outras pessoas, com chefes de família, com as mães também, né? Para aprender junto com a gente esse tema tão relevante que é o relacionamento familiar. É isso aí. E eu já estou aqui também compartilhando, esperando a Késia falando ali, ó, eu já estou aqui compartilhando com outras pessoas também, que eu sei que precisa, né, de uma palavra de alento, né, precisa receber instruções vinda da palavra de Deus. Receber instruções, é isso aí. Porque às vezes você tem quando a gente está falando aqui do relacionamento, o convívio, de repente você tem uma pessoa, um conhecido que não é da tua família. E esse convívio não é bom, esse relacionamento não é bom, você consegue ali manter um limite, né? Uma certa distância, você ora, intercede pela pessoa, mas ela segue a vida dela. Na nossa família não é bem assim que funciona, né? Nós sempre estamos trabalhando para fazer com que essa família esteja pautada na Bíblia, pautada na palavra de Deus, para que ela venha a ser fortalecida e venha se manter junta, unida e de pé na presença do Senhor. É isso mesmo. Estamos de volta com o programa Inteligência Emocional e a Bíblia. Estamos aqui numa série falando sobre relacionamentos inteligentes. Então nós estamos aprendendo algumas coisas importantes sobre relacionamentos. Falamos sobre relacionamento com Deus, primeiramente, relacionamento conjugal, e hoje vamos falar de relacionamento familiar. Então, aqui é tudo pautado na Bíblia, como eu falei, mas tem algumas coisas que eu trouxe até, principalmente para alguns pais, de perfil de comportamento, algumas características que você vai descobrir nos seus filhos e você vai começar a ter uma ótica diferente, uma ótica diferente em relação aos seus filhos e algumas formas que é melhor para você agir, né? Então, nós vamos falar aqui, eu gostaria que a Késia iniciasse, né, nesse tema relacionamento familiar,
a primeira coisa que a gente tem que entender é que foi o próprio Deus que instituiu as famílias na terra, né? O comando foi direto de Deus, é Ele que estabeleceu. E eu gostaria que lesse aí Gênesis capítulo 1, versículo 28, para a gente começar aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É isso aí. Então vamos começar com esse ancorado nesse versículo, porque Deus abençoou o casal e disse: olha, frutificai, multiplicai. Então, para você ter filhos, para você constituir, né, a sua família. Então eu gostaria de começar dizendo aqui que a ordem de Deus para o casal foi para que tivesse filhos. E eu gostaria de falar até a minha opinião. Bom seria que todos os casais tivessem filho, mas tem casal que decidiram, por exemplo, não ter filhos. E isso é louvável também, tem que ser respeitado a decisão, porque, sinceramente, eu prefiro muito mais um casal que tem consciência, os dois, né, que não querem ter filhos, do que, igual eu procuro não ver esses programas de tarde, assim, que são sensacionalistas, porque é mãe matando o próprio filho, pai matando o próprio filho, padrasto, madrasta, né? É uma coisa tão terrível que, ao mesmo tempo que eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia, tal, se você conseguisse ver o balãozinho que fica na minha cabeça, no meu pensamento, que eu sufoco dentro de mim, do sentimento que me vem quando eu tenho a notícia que a própria mãe matou o filho, ou a madrasta, padrasto, que matou uma criança, se você soubesse as coisas que me vem na mente para ser feito com essa pessoa, você ia ficar até escandalizado. Porque eu prefiro até não ver esse tipo de assunto, porque é uma coisa muito... Você que é pai, você que é mãe, tem coisas que se acontecer com seu filho, sua filha, você ia tomar umas atitudes que você mesmo não ia... você não ia nem se conhecer. Então, a ordem do Senhor foi para multiplicar, para frutificar. Todavia, se o casal decide não ter filhos, isso tem que ser respeitado e apreciado. Melhor não ter do que ter e não cuidar, né? De ter e largar. Agora, tem uma coisa que eu falei na parte passada sobre, eu já vi isso acontecer na prática, tá? Na prática. Que eu falei que era relacionamento conjugal, e eu falei do namoro e do pré-namoro, que é para conhecer. Tem pessoas que não se acertam no namoro, no pré-namoro com a pessoa, e sabe o que acontece, Kézia? Faz assim, um pretende ter 5 filhos, outra parte não quer ter filhos. Como é que isso vai... Eu pessoalmente conheço pessoas, já atendi pessoas e tenho amigos, pessoas que eu conheço próximas que vivem um tormento, porque a esposa não quer ter filho, mas o homem quer. E às vezes o homem não quer ter filho e a mulher quer ter filho. Então aí já começa uma coisa que tem que ser conhecida e combinada antes de se casar. Porque depois não adianta você dizer que não vai dar problema, né? Verdade. Então é uma coisa de ser pensado. Então, mas a ordem de Deus foi para se multiplicar. Encher a terra e sujeitai a terra, dominai a terra. Deus te chamou para dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre todas as coisas, você ter domínio sobre isso. Essa é a ordem de Deus. A família é um projeto do próprio Deus. Então, mas o que acontece? Qual que é a grande questão aqui? Se as famílias são tão complicadas, como isso pode ter vindo de Deus, né? Na verdade, Deus não conta com a sua perfeição, não conta com a minha, não conta com a perfeição dos seres humanos. Ele sabe que nós somos falhos, né? Então, nós vamos falar aqui alguns tópicos que isso vai te ajudar, inclusive, a tirar um peso dos seus ombros. Porque às vezes você quer solucionar todos os problemas da sua família, ou fica falando, não é possível que minha família é tão complicada. E você vai ver que famílias de grandes homens de Deus aqui eram extremamente complicadas. Todavia, Deus fez o que tinha que fazer através da vida deles, né? Então, um primeiro tópico que me veio no coração, eu coloquei aqui, é a experiência dos pais. A experiência dos pais é muito importante na educação dos filhos. Porém, devemos entender o que são épocas diferentes, né? Estamos vivendo uma época hoje totalmente diferente da minha geração. A geração de hoje é totalmente diferente, como a geração dos meus pais.
né, foi totalmente diferente. Nós temos que entender as épocas, mas a experiência fica, né? Uma vez, igual eu falei para meus filhos, eu já tive, com meu filho quando tinha 15 anos, uma vez eu falei para ele, eu já tive 15 anos, mas você nunca teve 45. Então, o que você passou, eu já passei. Né? O que você está passando, eu já passei, mas você nunca passou o que eu passei, porque você não tem minha idade. Então, a experiência dos pais conta muito. E olha como é importante a experiência dos pais. Eu vou entrar na Bíblia aqui. Você sabe que o primeiro homicídio que teve na terra foi de Caim matando Abel. Aí, Caim não soube lidar com frustração, não soube lidar com inveja, não soube lidar com compartilhar as coisas. Caim, ele não teve instrução dos seus pais. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o Adão e Eva, eles não tiveram infância, eles não foram bebê, eles não foram criança, eles não foram adolescentes, eles não foram jovens, eles já nasceram adultos. Que experiência que Adão e Eva tinham para instruir os filhos sobre compartilhar as coisas? Que experiência ele tinha sobre inveja, para falar sobre inveja, para falar sobre conflitos, sobre ciúmes, sobre impulsos da mocidade? Como é que eles não passaram nenhuma instrução para Caim e para Abel? Caim e Abel caíram meio de paraquedas. Eu falei, pai, mãe, o que eu faço? Olha, eu não sei. Eu não tenho essa experiência. Eles imaginaram que eles iam viver e iam saber exatamente o que eles deveriam fazer. Porque eles também, porque eles não tiveram isso, para eles estava funcionando, só que aí é sentimento de Adão e Eva, que é um sentimento que eles tinham de marido e mulher, né? Só que, e Caim e Abel? Eles não tinham a sabedoria desse sentimento, eles nem sabiam, acredito, com que eles estavam lidando. Sim. Por exemplo, num conflito de Caim com Abel, como que Adão podia chegar assim, meu filho, olha, eu já briguei com meu irmão. Que irmão? Não tive irmão. Não teve irmão. Eu já tive esse tipo de problema com a minha irmã. Mas que irmã? Então, não tiveram, né? Não tiveram irmãos, não sabe todo esse contexto familiar. Então, faltou a experiência dos pais. E a falta da experiência dos pais causou problema seríssimo. Aconteceram duas coisas. Uma morte e um assassino. Criou duas coisas. Um que acabou morrendo, que foi Abel, e um assassino, que foi Caim. Não tinha experiência, não tinha vivência para passar. Então, uma das coisas fundamentais na constituição de uma família é a experiência dos pais. Dos pais, quando eu falo dos pais, pais e mãe. Como eu falei na vez passada, eu admiro muito as mulheres que criaram seus filhos sozinhas, que o pai abandonou a casa, mas não adianta dizer que a figura paterna, a falta da figura paterna num lar, ela causa problemas seríssimos na vida de uma família. E aí eu vejo duas coisas. Os pais que foram embora, de fato, literalmente foram embora, e pais que estão na casa, mas foram embora. Não estão presentes. Não estão presentes, são pais ausentes, não participam, não separam tempo para os filhos, não separam tempo para a esposa, não separa tempo para a família, vivem em função do trabalho, vivem em função, posso até dizer, às vezes vivem em função da igreja, 100% do tempo. E isso daí traz consequências sérias. O pai fica presente, mas o afeto não está presente. Exatamente, né? Eu vou falar uma coisa de experiência, né? Porque eu tenho determinadas coisas que da minha casa, particularidade da família, tudo que eu despojei-me do pastor e me vesti do pai. Nesse momento, para essa questão, precisa-se muito mais de um pai do que um pastor aqui, e nós temos que desempenhar todos os papéis da nossa vida, né, e saber qual momento desempenhar cada um. Então, por muitos momentos, eu me despojei de pastor, né, para... Você deu conselhos como pastor, mas também deu conselhos como pai. Porque é muito importante, né, essa figura paterna, assim como da mãe também, né? Quando a mãe não está presente, a mãe não tem tempo, ou tem uma série de coisas também, prejudica, né? Essa é a formação familiar. Então, primeiro ponto aqui, experiência dos pais, que é muito importante. A segunda coisa aqui, para você ter, tira esse fardo das suas costas. Tópico 2, todas as famílias são imperfeitas. Repito,
Todas as famílias são imperfeitas. Não se iluda com essas famílias de redes sociais, tá? Exatamente. É muita montagem, é muita frase bonita, só que... E aí? E atrás, né? E os bastidores? E atrás das câmeras? O que acontece? Então, e eu vejo assim, principalmente nos dias atuais, você falou das redes sociais, né? E é verdade, porque as redes sociais, as pessoas... gente, nas redes sociais, ninguém vai postar miséria, ninguém vai postar briga, ninguém vai postar discussão, ninguém vai postar frustração. Não se compare. Duas coisas que causam muito sofrimento na vida das pessoas: julgamento e comparação. Inclusive, se falando de família, muito cuidado, pare de comparar o seu filho com o filho da vizinha, o seu filho ou sua filha com os primos, o seu filho ou sua filha com alguém da igreja, o seu filho ou sua filha com outras pessoas, ou até o mesmo comparar os filhos com os próprios filhos. Por que seu irmão é assim e você não é? Por que sua irmã é assim e você não é? A comparação traz sofrimento. Talvez você já pode ter errado muito. Poderia ter só uma defraudação emocional, né? Não Sim, seria. sim, ó, isso aí. Você vai esmigalhando o emocional com base na comparação, né? O Ismael aqui fez até uma... Na verdade, quando você compara, um exemplo, um filho com outro, se você está fazendo a comparação, porque o outro faz isso, o outro trabalha, o outro faz todos os deveres de casa, você poderia ser... Então, na verdade, indiretamente você está diminuindo o outro, você está pondo dentro dele e fala assim: nossa, então eu realmente não sou bom, eu realmente não estou fazendo, e aquilo vai depreciando a pessoa. Vai depreciando a pessoa, ela vai se sentindo desvalorizada, ela vai se sentindo diminuída internamente. Aquele conflito interno começa a abalar a pessoa. Eu tô passando instrução para vocês, não é de coisas que eu acertei na vida, não. É de coisas que eu errei, de coisas que eu passei, que por quantas vezes eu comparei, chegava para minha filha e falava assim: filha, por que você não é que nem fulano de tal? Por que você não faz... Ou então, quando ela cometia um erro, eu falo assim: você está fazendo igualzinho fulano de tal. Eu já começava as comparações. Meu filho também por que você não é que nem fulano? Ou por que você, quando ele fazia alguma coisa errada, fala assim: você está fazendo igual o fulano de tal. E o que ajudava essas comparações? Ao invés de eu colocar para cima, eu afundava ainda mais. Então, nós aprendemos com os erros e com acertos. Estamos aqui para compartilhar. Quem está falando com vocês aqui não é o casal perfeito que tem a família perfeita. Esquece isso. Não existe. E aí, nós aprendemos muito mais com os erros, até com os acertos. Então, por exemplo, vou falar algumas famílias aqui problemáticas para você. Famílias problemáticas de Adão e Eva, no comecinho já era problemático. Caim e Abel, né? Adão e Eva, que era uma família, enquanto não tinha filho, já era uma família. Qual o problema? Desobediência. Caim e Abel, inveja e assassinato. Abraão, mentira e medo. Como assim mentira e medo? Sim, ele ficou com medo de morrer e mentiu que Sara não era sua mulher. O seu filho Isaac repete o mesmo erro, faz a mesma coisa e ele fala que Rebeca não é sua mulher. Então, os filhos repetem muitas vezes o comportamento dos pais. Do mesmo jeito que Abraão fez, Isaac fez. Né? Verdade. Fazendo dessa forma. Jacó enganou o próprio pai e o seu irmão Esaú. José teve inveja dos seus irmãos e foi até vendido por eles. Davi foi um excelente rei, mas foi um fracasso como pai. Um monte de problema familiar. Um monte de problema familiar com os seus filhos teve o rei Davi. Arão e Miriam, inveja de Moisés, seu irmão. Família de Jesus nem se fala. Não acompanhavam Jesus e ainda duvidava dele. Então, a família de Jesus era extremamente complicada. Aí, Deus não podia fazer assim, eu vou enviar meu filho, né, a segunda pessoa da Trindade, eu vou enviar meu filho numa família perfeita. Para servir de exemplo? Para ser exemplo de tudo, família perfeita. Mas não, ele mandou numa família complicada, que em determinado tempo José morreu, Jesus teve que assumir a casa,
debaixo de dúvida, debaixo de um monte de coisa. João 7, o Evangelho de João capítulo 7, os irmãos de Jesus, vai lá para Jerusalém. Você não quer se mostrar? Vai para lá. Quem quer se mostrar tem que ir para lá. E a Bíblia afirma, porque eles não acreditavam em Jesus. Própria família, né? Mas depois que Jesus morre e é ressuscitado, eles passam a crerem muito, né? Então, conclusão desse tópico aqui das famílias. Se as famílias desses homens de Deus eram tão problemáticas, o que te faz pensar que a sua não será? Aceite sua família. Para de idealizar a família de propaganda de margarina, né? Aquela propaganda de margarina que tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo bem e tudo mais. Para de pensar isso. Para de ver postagem das pessoas que tá tudo bem, achando que só a sua família não tá bem, só seu casamento não tá bem, que a de todo mundo tá às mil maravilhas. Para de pensar isso. Acorda, cai no mundo real. A família desses homens de Deus, inclusive de Jesus, eram cheias de problemas. Mas tem um detalhe: nenhum deles deixou de fazer o que Deus mandou fazer. Nenhum deles se abdicou do seu chamado, se abdicou das suas tarefas, se abdicou do que Deus ordenou para eles fazer por causa de problema familiar. Então, não é problema familiar que vai te tirar da direção de Deus. Não é problema familiar que vai te tirar da presença de Deus. Não é problema familiar que vai tirar você de fazer o que Deus mandou você fazer. Todos eles executaram o que Deus mandou fazer, todavia tinham problemas. Isso é natural, isso é comum. Tira esse fardo das suas costas, tira esse peso de você. Tem mãe e pai que carregam um peso. Meu filho não está na igreja hoje por minha causa. Meu filho não. Todo mundo vai prestar contas para Deus. Se já tem consciência, todo mundo irá prestar contas. Tira peso. Esse peso talvez você carrega. Você planeja, né? Você casa, você tá lá no noivado, aí você casa, aí você fala assim, bom, né? Você cria uma expectativa. Você fala, não, hoje eu tô no emprego bom, então quando eu for ter um filho, vou pôr numa boa escola, vou levar ele em todos os cultos, vou fazer tudo ali dentro. Só que a vida, ela vai te dando umas rasteiras aqui e dá ali. Não, sem dó. E você literalmente vê que você não tem controle de nada. Que tá tudo nas mãos do Senhor. Tudo. E às vezes o que era perfeito para você, que você acha que era, Deus já sabia que não seria. Que lá na frente ia dar problema. Mas todavia, Ele estaria conosco. Exatamente. É isso aí. Então, a primeira coisa que nós pontuamos aqui é a experiência dos pais. A segunda coisa, todas as famílias são imperfeitas. A terceira, a família é uma só, mas os perfis são diferentes. A família é uma só, mas os perfis são diferentes. Então, o grande desafio é exatamente esse, né? Pessoas tão diferentes vivendo debaixo do mesmo teto. Como é que pode? Pessoas tão diferentes uma das outras vivendo embaixo do mesmo teto. Aí muitos pais dizem assim, mas eu criei todos iguais. E aí essa aqui me dá problema. E aí o problema é justamente esse, criar todo mundo igual. Você fala, na sua cabeça você cria todos iguais, mas os planos de Deus não são iguais para todos. Exatamente. As experiências que os seus filhos terão não vão ser iguais para todos. Deus prepara, né, uma vida para cada um. Exatamente. Não tem como isso funcionar debaixo das mãos humanas, né? Ali na bola, ali naquela redoma que você cria, né? A expectativa de ter criado 5 filhos, por exemplo, e ser todos iguais, não. E as experiências que eles vão começar a ter com Deus? Meu Deus, você falou um negócio agora, não está nem no estudo aqui, mas eu me lembrei de uma coisa. Quando o Jacó foi abençoar os filhos de José, ele trouxe Manassés e Efraim. Na mão direita, aí vai aparecer talvez para você na tela esquerda, mas aqui é minha mão direita. Na mão direita estava Manassés, que é o primogênito, e à esquerda estava Efraim. E aí José trouxe e fala assim, aqui pai, para você abençoar. Aí Jacó faz assim, e inverte as mãos. E aí José fica incomodado, falando, não pai, esse aqui é o primogênito, é a bênção maior aqui da mão direita. Esse aqui não é. Ele falou, não filho, é isso mesmo. Esse aqui vai servir esse.
Efraim vai ser maior que Manassés. O maior vai servir o menor. Meu Deus, os planos de Deus são diferentes, a unção é diferente, o chamado é diferente, e você tem que perceber isso. Imagina na cabeça de Jacó, quando José fala assim: eu tive um sonho, o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. Aí ele falou assim: você está querendo insinuar que eu e sua mãe e seus irmãos vão se dobrar diante de você? E era Deus que cumpriu isso lá na frente, porque José foi governador do Egito e daqui a pouco isso aconteceu. Os pais dele tiveram que se curvar diante dele e falar: filho, é o teu chamado. Você tinha razão lá atrás. Só que Deus não mostra o sofrimento que nós vamos passar em relação ao chamado. Deus só mostra, tem todo um processo, né? Então, os perfis são diferentes. Agora eu vou trazer aqui um conteúdo, né, de alguns perfis. Tem 4 perfis, assim, todos nós temos um pouco dos 4, mas tem uns que são preponderantes em nós, né? Então, dominância, influência, dominância que é o executor, influência que é o comunicador, estabilidade, né, que é o analista, e conformidade, que é o analista. Não, conformidade é analista e estabilidade é o planejador. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. São 4 perfis diferentes, né? E cada um todo mundo tem os 4, mas cada um tem um pouco mais. Então, eu vou ensinar isso aqui, algumas coisas para você observar nos seus filhos. Veja bem, isso aqui é um aprendizado que vale muito, tá? Isso aqui é coisa que eu aprendi, isso aqui eu aprendi no coach, aprendi com programação neurolinguística, com outras coisas que eu estou trazendo aqui, esse conteúdo que é rico para você. Então, vamos lá. Perfil dominante. Como é que um filho que tem o perfil dominante, você perceber? Ele é mais independente, ele tem iniciativa própria, ele não depende da ordem dos pais para fazer as coisas. Quando você vê assim que você não mandou ele fazer, ele já foi fazer, e às vezes você está assim, não, mas não pedi para você fazer, não era assim que você foi, ele já fez. Por quê? Porque ele tem um perfil dominante. Ele não tem medo de desafio, ele sai subindo nas coisas, não tem medo de nada. Toda criança, no geral, independente do perfil, é assim, né? Bebê, né? Mas quando vai crescendo, uns que já começam a ter mais medo, outros já são aguerridos, né? Tem dificuldade de obedecer ordem, porque ele tem um perfil muito forte, né? Dominante muito forte. Quando os pais falam, ele questiona, já não aceita muito bem. E aí o que você faz? Para conseguir coisa dessas crianças, né? Desses filhos, você tem que desafiar eles, você tem que fazer apostas. Quando você percebe que o filho é muito assim, e tudo ele já vai, já faz, ele tem essas iniciativas, ele tem um perfil preponderante dele, é dominante. Então o que você faz? Eu duvido que você consegue fazer isso. Desafio você fazer aquilo. Eu aposto que você não faz. Ou então, eu acho que você não dá conta. Não, então, para diminuir, mas para você tirar proveito disso, porque ele é movido a desafios, e você tem que tirar proveito e estimular isso nele, essa liderança nele, né? Porque esse é um perfil de dominância, é um perfil de muita liderança. Qual que é o perfil de um filho, por exemplo, que é o de influência, que é o comunicador? Ele gosta de conversar. Aquele filho que gosta, ou filha que gosta de conversar, ele dá valor aos relacionamentos, né? Então, você chega na escola, você fala assim, olha, não fica fazendo amizade com pessoa que você não conhece, pessoas estranhas. Quando você vai ver essa pessoa, ou esse filho com esse perfil, já fez amizade com um monte de gente, né? Já conhece um monte de gente, já se relacionou, conversa, ele precisa disso, faz parte do seu perfil. E os pais ficam em desespero, né? Porque são pessoas que gostam de relacionamento, são pessoas despojadas, são extrovertidas, gostam de falar, não tem muita vergonha. Então, esse é um perfil de um filho dessa forma. Muitas vezes gosta de se aparecer, não tem vergonha de fazer um vídeo, de fazer alguma coisa. São desligados, geralmente. Você pede para fazer alguma coisa, eles esquecem. Eu tenho um perfil de influência, que é o comunicador, muito forte, né? Meu traço de perfil que eu já fiz. Então, minha mãe mandava eu comprar 5 pães e um leite, lá na minha época, aqueles leite de saquinho,
Aí tinha o tipo A, B e C. A gente só tinha dinheiro para comprar o C, direto. Quando falava para comprar o B, era uma alegria, que era um pouco mais forte. E aí, minha mãe falava para eu buscar lá a quantidade, e eu ia e ficava me distraindo com um monte de coisa no caminho. Sabe o que acontecia? Quando eu chegava na ponta do balcão e a pessoa perguntava para mim o que era para eu comprar, o que eu queria, dava um branco. Eu não lembrava mais. Eu não lembrava mais quantos pão era, se era para levar leite, se não era. Eu já me perdia todo, eu tinha que voltar o caminho todo, porque eu me perdia, porque é um dos traços desse perfil aqui. Às vezes seu filho, você fala uma coisa, ele não se lembra da orientação que você deu muito bem, esquece, né, das tarefas, das ordens, é desligado com o horário, né, é uma luta constante para quem tem esse perfil, essa questão de horário, né, então os pais têm que estar sempre em cima, e tem uma grande tendência para ser desorganizado, é um treinamento. Uma pessoa com esse perfil, ela ser uma pessoa organizada, ela tem que passar um verdadeiro treinamento, né, porque senão deixa as coisas de qualquer jeito, é terrível. Então, nos filhos, no geral, são assim, né? Independente do perfil, mas tem outros perfis que são mais organizados. Por exemplo, perfil de estabilidade, que é o planejador. Eles já são mais calados, não gostam de confusão, eles pensam nos outros. Esse é o tipo de filho, por exemplo, que ninguém espera, é uma coisa que nenhum filho gosta muito de fazer. Esse é o tipo de filho que fala assim, ó, eu guardei um pedaço de pudim para você, um pedaço de bolo. Uma pessoa com perfil de dominância, ele vai comer tudo e quer saber lá se sobrou para alguém, né? Agora não, esse perfil de estabilidade, ele já pensa mais nos outros. Olha, pai, mãe, eu guardei para vocês. Ó, irmão, eu guardei para você. É aquela pessoa do conjunto. É aquelas pessoas que não se importam em dividir os brinquedos. Abre mão das coisas. Por mais que ela pegou um brinquedo primeiro, ela abre mão para entregar para o outro porque ele não quer confusão. Geralmente fala baixinho, são mais indecisos, ficam muito na expectativa do pai e a mãe falar alguma coisa, né? Eles já têm mais facilidades de receber ordens dos pais e das mães. Eles são geralmente inseguros e acabam sendo muito dependentes também. Então eles ficam sempre esperando uma ordem do pai ou da mãe. Não gostam de confusão, gostam do bem-estar de todos, pensam nos outros, guarda as coisas dos outros. Esse é o seu filho que tem o perfil de estabilidade ou planejador. Por último aqui, o perfil de conformidade. Esse aqui são atentos às regras da casa. Eles são movidos por normas, por regras, né? Eles são organizados. Esse aqui geralmente é o perfil que são organizados, reservam o tempo para as tarefas, obedecem mais, são mais calados, não gostam muito de aparecer, têm dificuldade de fazer amizades, eles são mais acanhados para fazer amizades. Os pais que se atentam, os pais têm que se atentar às habilidades desse perfil, porque a maioria do perfil desse aqui, muitos dos considerados gênios, tem esse perfil aqui de conformidade, de analista, um analítico. Eles são calados, eles são atentos a regras, são detalhistas, mas são gênios. E você tem que ver no que esse perfil do seu filho desponta para você investir ainda mais. Geralmente, esse é o perfil que entrega os irmãos que não obedecem às regras da casa. Esse aqui é o que fala, mas o pai falou que era 10 horas da noite. A mãe falou que era para fazer tal coisa. Esse aqui, geralmente, é o que entrega porque ele é fiel às regras, né? Esse perfil de conformidade. Então, é importante você entender todos esses perfis aí dos seus filhos e dos pais também, né? Eu estou falando aqui de direcionar para os filhos porque nós saímos um pouco do relacionamento conjugal e estamos falando do relacionamento familiar e aí direcionando um pouco mais para os filhos, né? Então, são os 4 perfis. Todo mundo tem um pouco dos 4, mas geralmente todas as pessoas têm principalmente 2 mais fortes, né? 2 mais fortes. E eles vão se manifestando. E por que eu estou falando isso e dando essas dicas? Porque as pessoas têm que se atentar para isso e ver quais são os pontos fortes e os fracos. E estimular os filhos nos seus pontos fortes e fracos. O meu Facebook aqui travou, não sei se travou geral, acho que não, né? Não, tá, o meu aqui não travou não. É do meu celular só. Então, pegaram essa parte aí, né? O tópico 3 a família é uma só, mas os perfis são diferentes. Respeite os perfis, por quê? Não existe perfil melhor nem pior. Existe perfil diferente.
Não tente moldar as pessoas para o seu perfil. O seu perfil não é melhor que os outros. Você não é melhor que os outros. As pessoas são diferentes. Embora esteja no mesmo teto e existam regras, as regras têm que ser seguidas, mas cada um tem suas particularidades. E você como pai, você como mãe, você tem que perceber essas particularidades para tirar melhor proveito dos seus filhos. E eles serem o que Deus colocou de chamado para a vida deles. Com certeza, ele está debaixo da bênção na tua casa. Nós recebemos de Deus essa promessa, né? Essa promessa que que vem da linhagem de Abraão e até Jesus pela fé. E nós somos descendentes dessa raiz pela fé. Então nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o que diz a palavra, se não me falha a memória, em Atos 16, 31. Próximo tópico aqui, o quarto. Ensina o caminho em que o filho deve andar. Provérbios 22, 6. Porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Quando você ensina a criança no caminho que deve andar, a criança nos primeiros anos de vida, principalmente até os 7 anos, e depois na segunda fase, aí dos 8 aos 14, tem muitas coisas que ficam registradas. Então, nesse primeiro momento, você ensina o caminho, planta semente, ensina a verdade. O que é verdade? Está em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando você ensina o caminho em que ele deve andar, pode tropeçar na pedra, pode passar no arame farpado, pode acontecer uma série de coisas, mas a semente foi plantada. E eu quero que você, pai, você, mãe, né, que professam a fé em Cristo, tranquilize o seu coração nessa noite. A palavra de Deus foi plantada, foi enxertada no coração da tua filha, no coração do teu filho. Ainda que passem tempos, ainda que quebre a cabeça, os filhos viverão suas próprias experiências. Tem um programa, eu não assisto esse programa, mas eu me enfrentava por acaso, né? Essa passou a semana aqueles casos de família. E eram as mães que não desgrudavam, não se abriam mão dos filhos e não deixavam os filhos viver a vida. Isso está errado. Tem que viver as próprias experiências. Já está maior de idade, viver as próprias experiências. Aí tinha uma jovem que já tinha casado e se separou, e parte da responsabilidade da separação foi a mãe, que ficava toda hora se interferindo. E depois que ela se separou, a menina saía do serviço falando: mãe, daqui 20 minutos eu estou aí. E depois que ela falava, comunicava, de 2 em 2 minutos a mãe ficava ligando: e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sufocando, né? Os pais não devem sufocar os filhos, e tem um momento que vai sair debaixo da tua proteção e vai viver as próprias experiências. Aí a pessoa fala assim: não, mas os filhos são herança do Senhor. Exatamente, são herança do Senhor, não é seu, não é sua. Você não vai tomar para você, não. Herança do Senhor, ele estabeleceu para ele. E essa mulher que eu estou falando desse programa, ela falou uma frase que chamou a atenção da psicóloga e da minha também. Ela falou assim: não, mas eu fiz a minha filha para mim. Ela falou: como assim para você? Para ser minha amiga, minha companheira. Ou seja, ela fez para ficar com ela. Isso está errado. Isso está errado. Jesus, como uma vez o pastor Dejair falou uma coisa, né? Ele replicou uma coisa aqui que é muito interessante. Ele replicou a fala do Bonaparte, né? Como é o primeiro nome dele? Do Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte. E aí o pastor Dejair ainda falou que Napoleão Bonaparte disse assim: nós tomamos os reinos pela força. Jesus é o maior dos líderes porque ele toma o reino dele, ele ganha no amor. Então, a partir do momento que você deixa a pessoa livre e ela fica por amor, é igual o pessoal fala assim no relacionamento, né? Você pega ele assim, se você soltar ele sair e cair no chão, é porque não era seu, deixa embora. Então, é a mesma coisa por amor. Como é que você vai amar uma pessoa prendendo? Você prende ela para você, você obriga ela a ficar com você. Isso não é amor, isso é prisão. Então
a criança no caminho que deve andar? Primeiro, nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. 2, na honestidade, nos valores e no caráter. Porque nós falamos na importância de conhecer a Cristo, só que eu conheço, a Késia conhece, todos nós conhecemos casais que não são pessoas que estão frequentemente na igreja, pessoas que não reconheceram a Cristo como seu Salvador, mas são pessoas que prezam pela honestidade, pelo caráter, pelos valores, pessoas que têm uma linha de caráter invejável. Nós conhecemos diversas pessoas assim. Então, muitas pessoas, por exemplo, meu pai não me ensinou quem era Cristo, mas ele me ensinou o caminho do trabalho, da honestidade, ganhar dinheiro honestamente, não pegar o que é dos outros. Eu carreguei comigo esses valores, né? Então, ensina o caminho a criança nesses caminhos, né? Conhecendo quem é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a honestidade, os valores e o caráter. Outro tópico aqui em relação à família, que é o 5º, é o amor e a união. O amor vence as diferenças. Então, por mais que tem tantas pessoas na casa diferentes, o amor é que une. O amor de família, né? Uma coisa que eu sempre falo para meus filhos, nós temos que estar sempre unidos. Estar unidos em família, né? A união, o amor entre família é muito importante. E eu quero fazer aqui um adendo. Eu gostaria que a Késia lesse aí Provérbios 17 e 17. Fazer um adendo aqui. 17 e 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18, 24. 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Exatamente. O que eu estou querendo dizer nesse tópico? O amor e a união entre família é importante, mas muitas vezes Deus prepara pessoas na nossa vida que são amigos, que se tornam irmãos. Pessoas, muitas vezes, às vezes a pessoa tem um relacionamento entre irmãos complicado e Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Pessoas que passam como irmãos, pessoas que nos enchem de alegria. E muitas vezes, como diz aqui a palavra em Provérbios 17, 17, no momento da angústia, quando você está passando um momento difícil, Deus levanta irmãos de verdade para estar do teu lado. Às vezes, de onde você esperava vir o apoio que não vem. e a ajuda, não vem. E aí você se surpreende com quem Deus levanta para te ajudar, para te dar a mão. Exatamente. Vamos falar aqui sobre a vida de Davi. Levantou a Jonatas, filho de Saul, como um irmãozão, assim, irmão de sangue. Eles fizeram um pacto, assim, Jonatas falou para Davi, você não vai morrer na mão do meu pai, eu vou te ajudar, se ele vir atrás de você, eu vou te avisar, porque eles fizeram um pacto ali muito forte de irmão. Jonatas foi mais chegado do que qualquer outro irmão de Davi, né? Com certeza. A outra coisa aqui, né, já se caminhando para o fim, o 6º tópico aqui é a proteção. A família se protege, a família protege um aos outros. Você deve se lembrar na sua infância, isso acontecia muito comigo. Às vezes, eu estava que nem cão e gato com meu irmão, brigando, só que é interessante, quando alguém fosse brigar comigo, o meu irmão já se interferia. Se alguém fosse brigar com a minha irmã, eu já me doía, eu falava assim, opa, por que você estava falando isso com a minha irmã? Então você pode brigar com seus irmãos de sangue o que for, mas quando alguém de fora faz, é igual essa coisa, né? Falar mal da mãe ou do pai. Você gosta de falar mal da mãe do outro, já rendeu tanta briga em escola que você nem imagina. Você pode até aí colocar nos comentários se você já passou por isso, mas falar da mãe, e é interessante que é tipo assim, da minha mãe, quem pode falar mal sou só eu. Porque às vezes a gente conhece os defeitos. E às vezes aí às vezes fala assim, não, minha mãe é fogo, minha mãe faz isso, aquilo, ou meu pai, né? Principalmente a mãe, né? Mas meu pai e tal. Aí, mas só que se alguém começa a falar, você já se incomoda. Eu falo, peraí. Não fala assim do meu pai. Não fala assim da minha mãe, não fala assim do meu pai. Porque é assim que funciona, né? Tem uma história aqui na Bíblia da filha de Jacó, Diná. Ela foi deflorada, assim, para a pessoa ter relação com a outra, tinha que ser casado. Até hoje, né, deveria ser assim.
a Diná, filha de Jacó, eles foram morar na região de Siquém. Esse Siquém foi e abusou assim, né? Sem o consentimento, teve relação com Diná. Isso foi um escândalo para todos eles. E aí os irmãos de Diná, Simeão e Levi, né, que são uma das tribos, né, os dois, cada uma tribo, quando fizeram um pacto e eles circuncidaram todos os homens estavam todos ali na recuperação, estavam fracos. Eles pegaram a espada e saíram matando todos eles, e Jacó ficou muito bravo, porque Jacó tinha feito um pacto. E a palavra de um homem de Deus vale muito. Eles esperaram esse momento que eles estavam todos ali enfraquecidos, porque tinha feito a circuncisão, pegou a espada e saiu matando todo mundo. Por quê? Porque desonraram sua irmã. Então, da mesma forma que eles fizeram errado, de certa forma eu entendo um pouco eles, porque quando mexe com a família, quando mexe com o ente querido da família, é complicado, né? Então, o sexto tópico aqui é a proteção, né? Família protege a família. Família guarda a família, né? E a próxima coisa aqui é a composição da família, para nós encerrarmos. Composição da família, o sétimo tópico aqui. Eu pedi para a Kézia ler Gênesis 2, 24 para nós. Muito conhecido. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. É isso aí. Então, gente, para encerrar essa parte sobre a família, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para todo mundo. A composição da família. Quando você está morando numa casa, a sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos, se tiver. Enquanto você está na casa dos seus pais, a sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Quando você casa e diz aí, deixa o pai e a mãe e apegar-se-á e unirá na sua mulher, serão dois numa só carne. Esses dois numa só carne constitui-se uma família. Então, a sua família não é mais o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Eles passam num patamar abaixo, a qual eu chamo de familiares. É a família, que é minha esposa e depois os meus filhos. Meu pai e minha mãe, minhas irmãs, irmãs que eu tinha no passado, de família, são os meus familiares, num patamar abaixo. E parente, tudo bem, parente que você tinha, primo, tio, tia, continua sendo os parentes da mesma forma. Mas a sua família passa a ser seus familiares. E aonde existe separação, aonde existe problemas, brigas, contendas, dissensões, aonde acontece quando a pessoa não se dá conta que agora sua família é sua esposa, ou a esposa não se dá conta que a família é seu marido, independente de ter filhos, e permite intromissões diretas de pai, mãe, sogro e sogra, de cunhados, de primos, de tios, relacionamentos que se afundaram porque pessoas deixaram interferir. É bem-vindo o aconselhamento para um casal que é novo, é bem-vindo instruções, é bem-vindo uma série de coisas, ajuda financeira, se for o caso, é bem-vindo tudo isso. Mas fechou a porta, entrou para dentro, é você e sua esposa, ou sua esposa e seu marido, que são uma família. Começou a ter filhos, tem filhos, sua família é esposo ou esposa e filhos. Depois vem os pais, depois vem os irmãos, depois vem os parentes, depois vem os amigos, e assim sucessivamente. Então, existe confusão, casamentos que acabam por bobeira, porque pessoas que deixaram, permitiram, não estabeleceram um limite entre o aconselhamento e a intromissão. A intromissão dá muito problema no casamento. Filhos que não cortaram o cordão umbilical com a mãe. Mãe que quer que a esposa faça de igual forma que fazia para o filho.
que cozinha igual, que bota as roupas de igual forma. Pessoas são diferentes. Não adianta esse tipo de coisa, vai dar confusão, vai dar briga, né? Homens que tinham tudo na mão do pai e da mãe, e não se deram conta que ele agora é o provedor, ele que tem que dar os pulos, ele que tem que se virar, ele que tem que prover a casa, ele que tem que dar um jeito. Esposa pode ajudar? Pode, mas a responsabilidade é dele. É ele que tem que fazer. Ó, tá vindo bastante coraçãozinho, acho que o povo tá concordando comigo. Por quê? Porque tem que ser assim. A intromissão não dá certo, ela vai ser nociva. Eu falei no programa passado, você pode ter morado no quintal do sogro, da sogra, do seu pai, da sua mãe, igual já aconteceu comigo. Isso acontece com uma série de pessoas que moram no mesmo quintal dos pais ou de parentes. Todavia, você tem que governar, assim como foi dito o primeiro versículo assim, aqui, Gênesis 1, 28, o primeiro versículo foi dito, a governar sobre as coisas. Você tem que ter governo sobre a tua casa, governo sobre o teu casamento. Você não pode ser escravo das circunstâncias, às vezes porque você foi dependente financeiro, alguém te ajudou em algum momento, e você deixa todo mundo palpitar na tua vida por conta disso. Ah, mas você está passando um problema espiritual? Tem o pastor da tua igreja, você pode consultá-lo, né? É um problema financeiro, você precisou recorrer, tudo bem, mas a responsabilidade é do casal, a família é o casal, essa é a composição da família, não façam confusão. Todavia, se você já está nesse barco, se você já se vê desse jeito, se você perdeu o governo da tua casa, ainda está em tempo de você recuperar. Mas para isso, talvez você tenha que desagradar algumas pessoas. E aí, o que você prefere? Uma falsa união, um falso tá tudo bem, pela vida toda, ou talvez você trazer alguns dissabores e botar um ponto final e viver uma nova história. Porque se você não viver tua própria história, você vai viver escravo dessa situação, você não prospera, você não avança. Mas quando você, assim como Abraão foi lá na frente, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que aconteceu com Abraão? Prosperou, extremamente rico financeiramente e com filhos e tudo mais. Isaac prosperou, Jacó prosperou, José prosperou, homens prosperaram porque se movimentaram. Água parada não dá energia, não causa energia. Então que nessa noite, eu avancei até um pouquinho do horário, mas eu já encerrei aqui, que em nome de Jesus Cristo, você tenha isso no seu coração. A experiência dos pais é importante na família. As famílias são imperfeitas. A família é uma só, mas os perfis são diferentes. Respeite os perfis. Ensina a criança no caminho que deve andar. Tenha amor e união entre a família. Sexto, proteja a família, tenha proteção um dos outros. Sétimo, a composição da família tem que ser respeitada. Então, esse é o estudo sobre relacionamento familiar. Você não vai conseguir colocar no grupo aí, mas depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp esse estudo, vou fazer o resumo como das outras vezes, também no Telegram, e aí você vai ter acesso também para se você quiser consultar, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez a minha esposa, que sempre, né, dá esse toque tão especial no programa, que se não fosse o apoio dela também, não estaria fazendo. O Ismael, que está sempre conosco, obrigado, viu, Ismael? Todos vocês, principalmente, que sempre nos ajudam, né? Eu sempre converso com minha esposa, ela sempre me diz, né? Nós não temos muitas pessoas que nos acompanham, mas as que nos acompanham, elas se identificaram com a mensagem, elas sabem o que elas querem, elas sabem o que Deus gerou no meu coração, no coração da Kézia, para passar para vocês. Vocês já entenderam a mensagem, e é para vocês que eu dedico esse programa, vocês que estão conosco, que se regozijam com a instrução, e com certeza nós estamos bem interessados
na qualidade, das pessoas que realmente querem aprender, querem uma vida melhor em todos os âmbitos. Eu honro a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pelo pastor de Jair, missionária Marli, por todo o apoio também desse espaço nesse programa e toda a equipe que sempre nos ajuda aqui, tá bom? Um fim de noite especial para vocês, um excelente final de semana. Segunda-feira, eu tô fazendo umas lives na segunda-feira pelo meu Instagram às 18 horas, tá bom? 18 horas segunda-feira, nós vamos falar sobre finanças e sobre comportamentos, né? E dicas eu convidei um amigo meu, o Hugo Soares, para falar sobre como para pessoas leigas mesmo, como ela vai começar a investir, né? Para a pessoa começar a fazer investimentos. Pode ser que não aconteça live se eu continuar, porque segunda-feira eu vou fazer uma cirurgia no ombro, na segunda-feira. Eu não sei se vão me liberar. Se não me liberarem, aí eu não vou conseguir fazer a live, mas se eu estiver no hospital. Mas se eu estiver em casa, mesmo com a tipóia aqui, com o braço mobilizado, eu consigo fazer. E aí nós podemos nos encontrar. Então Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vocês são muito especial para nós, tá bom? Kézia, Deus abençoe, obrigado, e pode despedir do povo. Paz do Senhor para você, que você tenha aprendido tanto quanto eu, porque nós vivemos em constante, né, aprendizado, e que você tenha, assim, filhos abençoados na presença do Senhor, que o teu lar seja abençoado, que a tua família seja guardada pelas mãos poderosas do Senhor. Fica com Deus, abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Beijo no coração. Coraçãozinho para todo mundo aí.